Olá, boa noite a todos e todas. Espero que vocês estejam bem, com saúde, seus familiares também. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso evento aí que a gente está construindo no mês de novembro, né, o mês da consciência negra, que é celebrado por causa do 20 de novembro, mas a gente entende enquanto NEABI que não necessariamente só no mês de novembro a gente tem que fazer ações e, na verdade, a gente já vem desenvolvendo várias ações ao longo do ano. Gostaria que vocês colocassem o consentimento aí para a gravação, né? Coloquem um ok, de acordo. Minha fala vai ser muito breve, né? Só no sentido de dizer que eu me sinto muito feliz em estar nesse momento com o curso de biologia, porque é a primeira vez que eu tenho contato assim diretamente com os discentes do curso e com um público aí que eu estou vendo que já está bem grande, está crescendo, né? E uma felicidade enorme ter o Clemilson aqui conosco, né? A gente estudou junto na pós-educação ambiental em 2009 e 2010, né? Fez trabalho lá no Parque Arru da Câmara, fez alguns outros trabalhos em escola, fez parte do mesmo grupo de trabalho. Fazia muito tempo que a gente não se via presencialmente, mas eu, mesmo longe, né, pelas essas andanças que eu fiz aí no Brasil, eu ouvia muito do trabalho do Clemilson aí em algumas as notícias que correm, né? Eu fico muito feliz de abrir esse momento aqui para vocês no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, né? Eu não tenho dúvidas que vai ser um momento muito rico e aproveito para agradecer também a professora Lucila por aceitar esse convite, né? A professora que tem aí uma batalha, por mais que a gente se conheça há pouco tempo, mas a gente sabe das batalhas aí de longas datas que são travadas, e dentro do curso de biologia, não tenho dúvida que é uma referência enquanto mulher negra, né? enquanto referência de resistência negra na educação. Então, a gente vai ter aí o Clemilson e a Lucila, um momento muito maravilhoso aí proporcionado para todos vocês. E é isso, agradecer a coordenação de Ciências Biológicas por fazer toda essa articulação aí, o Ivan, com essa propositura que eu não posso deixar de agradecer a Aline e a Maria, especialmente as duas que são pessoas maravilhosas aí, fantásticas nessa capacidade, né, de planejar e executar as ações que a gente vem tendo juntos aí dentro do NEABI. Então, vai ser um momento de experiência, um momento de aprendizagem que eu não tenho dúvidas que eu vou degustar muito esse momento e eu gostaria que todos pudessem aí aproveitar muito esse momento também. É isso. Dar essas boas-vindas aí a todos vocês. E aí, passar aí a palavra para a Aline. Obrigada. Eu nem ia falar, mas já que você passou, eu vou falar, na verdade, para fazer um convite. Quero convidar todo mundo que está aqui a continuar acompanhando as programações do NEABI, né, mesmo depois que passar esse período de Novembro Negro. Informar que a professora Maria coordena um projeto pelo NEABI chamado Biblioteca Humana Afro-Brasileira Indígena. Esse mês a gente vai se reunir semanalmente, mas geralmente as reuniões são quinzenais, e são entrevistas, né, são contações, não é bem entrevista, acho que é uma contação de histórias da vida das pessoas que não puderam ter suas histórias contadas. Então, é um convite para todo mundo participar, é pelo Instagram do NEABI, NEABI _ IFPB _ PI, né? Então, depois eu coloco aqui no chat para vocês, convidar vocês a assistirem. São sempre histórias muito inspiradoras, e esse mês quem vai participar são os servidores do IFPB, né? Então, estão todos convidados, gostaria que vocês comparecessem, e continue acompanhando a programação que a gente vai estar sempre divulgando também. Só isso. E agradecer também a equipe do NEABI e convidar todo mundo que quer fazer parte. Não tem nenhum pré-requisito, basta você ter vontade de participar com a gente. Contribui com o que você puder, da forma que você puder. A gente faz ciclos de estudo, a gente faz conversas e debates com pessoas de outras instituições que a gente convida.
né? Então, é isso. Esse é o convite, eu vou passar para a Maria. Bem rapidinho, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Clemilson, Lucília, né, pela participação aqui, pelo aceite. Só um informe que amanhã, né, a gente ainda tem atividade. Amanhã nós vamos ter às 17 horas uma palestra sobre afrofuturismo, né? Então, é uma temática assim que eu descobri há pouco tempo e achei super interessante, né? Que a gente sempre vê aí, né, nas nossas telinhas, né, aqueles filmes, as imagens do homem no futuro, mas esse homem no futuro, ele sempre é o homem branco, né? Então, onde está, né? O homem, quer dizer, o ser humano, né? Branco, né? Então, onde estão os homens negros e as mulheres negras nesse futuro? Então, aí esse debate vai ser trazido amanhã à tarde, às 17 horas. Quem quiser participar, ainda dá tempo de se inscrever e aparecer, tá bom? É isso, gente. Então, um bom encontro aqui para todos. Abraços. Ao longo do evento, da oficina, eu vou passar a lista de presença para a certificação, tá bom? Posso começar? Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço o convite. Eu sou um pouco tímida, embora não pareça, e não podia deixar de aceitar o convite, na verdade, quando vi a temática muito relevante e que realmente não tem muitos estudos, né, que se possa trazer uma discussão mais ampla. Então, eu achei interessantíssimo e estou aqui para aprender, trocar, e acho que é importante a iniciativa do Novembro Negro, né, pelo NEABI Princesa Isabel, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E como o Hélio falou, né, não se resume ao Novembro Negro. Novembro é o dia da gente se conscientizar sobre a nossa condição de negro, né? Mas ao longo de todo o ano é importante que a gente valorize nossa ancestralidade e também nossa condição e nossos representantes, né? Então, vamos manter sempre essa consciência, né? Que nesse momento de exercício a gente consiga fazer com que ela fique forte e iniciativas como essa do NEABI são muito importantes, né? Então, eu vou dar início, né, à oficina denominada o Ensino de Ciências Biológicas e a Educação das Relações Étnico-Raciais, propostas didático-pedagógicas para a implementação da Lei nº 10.639, de 2003, no currículo escolar, que vai ser ministrada pelo doutor Clemilson Cavalcante, doutor em Educação pela UFPB, mestre em Educação e também pela UFPB, especialista em Educação Ambiental pela FIP, bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela UFPB, licenciando em Pedagogia pela UFPB, pesquisador do Grupo de Estudo Ágora, linha de pesquisa Teorias da Educação, Formação Docente e Praxis Educacional, também da UFPB, e professor da Educação Básica. Então, seja muito bem-vindo, doutor Clemilson, fique à vontade. Ele vai fazer a sua apresentação, nós vamos registrar a participação de todos vocês. Estou muito feliz, né? 61 pessoas agora nesse momento aqui de troca. E ao final da sua apresentação, ele vai estar aberto para discussão, né? E aí a gente vai ter, tenho certeza, um momento muito rico. Fique à vontade, doutor Clemilson. A fala é sua. Bom, pessoal, vou só tentar logo abrir aqui, tá? Para não... Esse mundo ainda da internet é assim, às vezes funciona, às vezes não funciona, então vamos logo deixar funcionando aqui para a gente... Estão conseguindo ver bem aí já? Está conseguindo ver bem? Estamos sim. Sim. Bom, pessoal, como eu fui apresentado, né, eu vou, nesse momento aqui, só reforçar e, assim, o quanto eu estou feliz, primeiro, por ser convidado para
para tratar de uma temática, né, na minha concepção, e eu acredito que de todos que estão presentes, assim, é extremamente relevante. É uma temática que sempre esteja, digamos, distante das escolas, distante dos cursos, sobretudo dos cursos que a gente chama de ciências duras, né, ou ciências exatas e da natureza, né? É muito difícil você ver uma correlação, uma intersecção entre a e o ensino de ciência e biologia. Então, quando a Maria fez o convite, olha, eu fiquei extremamente agradecido, né? E aí eu fui só tendo gratas surpresas, né? Quando eu soube que o Hélio estava à frente do NEAB, aí, assim, me motivou ainda mais, assim, a tentar trazer para vocês um debate o mais rico possível, né? E, assim, ao longo da apresentação, eu dividi essa oficina em 3 momentos, né? Um primeiro momento, eu diria que é mais técnico no sentido de mostrar a legislação. Eu acho que é fundamental, né? A Maria relatou que tem muitos alunos aqui, acho que é 6º, 7º período do curso de licenciatura em Biologia, além de professores que trabalham na educação básica, né, e outros profissionais, mas eu sei que tem esses discentes, né? E aí eu não acompanho em profundidade como é o currículo de Biologia no IFPB de Princesa Isabel, mas pela experiência que tenho, sei que não é tão fácil trabalhar temáticas com essa abordagem em cursos de biologia, né? Então, assim, eu acredito que é muito importante, de repente, algum aluno já teve aproximação com a legislação, mas eu acho que é importante a gente estar dando esse reforço. Depois, para o nosso segundo momento da oficina, eu vou... aí entra nessa, inclusive, a segunda parte da oficina, que é a ideia de eu mostrar a vocês iniciativas, né, tanto nossa quanto de outros profissionais no Brasil, que estão tentando trazer, né, para o ensino de ciência e biologia as temáticas que, de algum modo, se correlacionam com a ERE. Então, assim, eu trago 5 ou 6 exemplos, mas, na realidade, no final, eu quero mostrar a vocês que já tem outras pessoas, né, pensando parecido com a gente. Então, assim, isso como o Lucila falou, né, é uma temática que está em construção. Então, assim, quanto mais pessoas puderem, né, estar atuando nessa frente, vai estar mostrando, vai estar ajudando as pessoas, né, inclusive espalhando o conhecimento, né? E, por final, eu quero mostrar a vocês uma prática, uma prática já efetivada, né? Inclusive, eu fiz até um plano de aula para mostrar como, de fato, imagine que você amanhã vai para a sua aula e você não tinha nada o que fazer, né, fazendo essa correlação entre biologia e o Novembro Negro, você amanhã vai poder usar esta aula no seu planejamento, né? Então, assim, eu pensei muito nessa questão de, não, eu vou levar uma oficina que tenha essa ideia prática também, né? Teórica, mas que também se aproxime da prática, uma vez que eu acredito que deve ter aqui no universo de 62 pessoas, muita gente que já trabalha na educação, que já tem a sala de aula, né, como o seu meio de trabalho. Então, vamos lá. Sim, eu não, como já foi apresentado, né, não vou me apresentar novamente. Então, a nossa oficina ela é intitulada, né, O Ensino de Ciências Biológicas e Educação das Relações Étnico-Raciais, propostas didático-pedagógicas para implementação da Lei 10.639/2003 no currículo escolar. Como eu falei para vocês, eu vou, nesse primeiro momento, mostrar como se constitui a legislação educacional e como a legislação educacional orienta a implementação da ERE no currículo escolar, e não só no currículo escolar, né? No currículo também das instituições de ensino, né? Porque no momento que estamos na legislação educacional brasileira, apesar, né, desses movimentos conservadores, mas a gente tem uma legislação que está vigente, que não foi revogada em nenhum momento, então é uma legislação que podemos, né, dar seguridade a essas ações no currículo escolar. Então, vamos lá. A primeira, digamos que a nossa Constituição da Educação é a LDB. Então, esses documentos correlatos que eu vou apresentar a partir de agora foram legislações que alteraram a LDB. Então, assim, a gente que é das ciências biológicas, ou física, ou química, ou matemática,
não se aproxima muito dessa discussão de legislação, né? Pelo menos na experiência que eu tive, eu fiz 3 graduações, né? E assim, só na minha terceira graduação, que foi em pedagogia, foi que eu vim me aproximar de uma discussão mais vigente dentro do campo da legislação. Mas em ciências biológicas, sinceramente, eu não me lembro de nada nesse sentido. Uma disciplina, assim, no final do curso que falava sobre, mas você rapidamente esquece e não lembra mais. Então, é fundamental um educador conhecer a legislação que ele atua, né? Pois bem, então, a primeira, eu poderia aqui passar, né, bastante tempo falando sobre a 10.000, mas eu queria só aqui reforçar o seguinte, que dado todo um movimento de luta, né, que aconteceu no Brasil, que tem pelo menos aí, eu vou colocar aqui 60 anos, eu poderia dizer até um pouco mais, eu poderia começar desde da Frente Negra Brasileira, que foi ali por volta a partir dos anos 20, começa essa discussão, né, mas a partir do Abdias, ali por volta dos anos 50, dos anos 40, entre 40 e 50, isso foi reforçado, e nos anos 70 para cá, né, com o movimento mais acentuado político, essa legislação foi sendo discutida, em algum momento desidratada, depois volta à sua ascensão, e finalmente em 2003 ela é promulgada. E a partir daí muda tudo. A partir daí muda tudo. Até então era uma discussão que passava, pode ser, mas não pode ser, então eu não gosto muito da temática, eu não vou trabalhar. Agora não, agora você tem que trabalhar. Não tem essa coisa de eu não gosto da temática, né? Não funciona mais assim, é um currículo. Assim como você, que é professor de matemática, não vai dar as operações, assim, não tem sentido, você tem que trabalhar com esta frente, porque é um currículo que está na legislação. E o que é que a lei traz de acréscimo, né, para a LDB? Primeiro, ela torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. É importante a gente ter isso aqui em mente, né? Torna obrigatório. Não é uma questão assim que vai discutir se não, torna obrigatório, né? Isso aqui é uma questão que já é consolidada. A lei ainda incluirá, né, o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e políticas pertinente à história do Brasil. Eu queria reforçar aqui um detalhe, né? A gente, por vezes, sobretudo quem foi formado no século passado ali, quem fez ensino fundamental e ensino médio ali, no século passado e já nos primeiros anos do século XXI, a gente nunca ouviu falar em história do negro, né? A gente ouvia falar a conversa sobre o negro era sempre no sentido dele ser um escravizado, uma pessoa meio que acultural, ahistórico, e assim a gente ia acontecendo, né? Era como se a gente não fizesse de conta, né? Claro, o movimento negro tinha sua luta acentuada, mas só foi ganhar visibilidade depois dessa legislação, né? Com, digamos assim, que abrangeu mais, né? E ainda hoje é todo um processo de luta que muitos... a discussão é tamanha que tem pessoas que acham que o fato dessa lei obrigar a trabalhar essa situação que é concreta, tem gente que acha que isso é ditadura, né? Então, assim, é uma discussão que não tem nenhum sentido. Imagina você ter toda uma história de luta, uma história de quase 400 anos, e você é apagado, renegado a ideia de que foi escravizado, né? Então, assim, não tem sentido, a gente tem que contar outra história, que a história concreta não é uma história de ouvir dizer, né? É uma história concreta de muitas mulheres e homens negros que deram uma contribuição, né, para toda essa constituição no nosso país. Na legislação brasileira, como é que funciona, né? Existe uma lei, a lei ela altera a legislação e logo após começam os documentos correlatos. Esses documentos correlatos eles vão, digamos que, preenchendo brechas que a lei em si não traz, mas esses documentos vão tentando organizar a ponto de o profissional que está lá na ponta começar a compreender e fazer uso desse material, né? Com isso, logo no ano seguinte, em 2004, né, esse parecer 3 do
do Conselho Nacional de Educação, ele, digamos assim, ele traz um reforço, né, para que essa legislação fosse implementada nos currículos. E assim ele diz, né, ele assegura, né, o direito à igualdade de condições de vida e cidadania, assim como garante igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes de cultura nacional e de todos os brasileiros. Ou seja, além, e esse parecer é extenso, né, você depois eu posso passar para vocês, se alguém tiver dificuldade de consegui-lo, e no parecer vai reforçando, né, como você pode utilizar da legislação para atuar na sua escola, né, no seu ambiente de trabalho. Logo em seguida, a partir do parecer, vem a resolução que institui as DCN da ERE. Né? Então, a partir do momento que tem uma legislação e deixa tudo encaixado, né, para que haja um planejamento, não haveria mais desculpa para você dizer, não, eu não vou fazer isso. Então, as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e africana trouxe, né, digamos assim, um discurso que não estava presente na lei, né, porque a Lei 10.000, se você pegar, ela é bem pequenininha, né? Bem pequenininha. Tem lá, simplesmente ela traz esse reforço. Mas aí o parecer e essa resolução, se você pegar qualquer estudo sobre a educação das relações étnico-raciais, em algum momento a pessoa vai fazer juiz a essa legislação. Por quê? Porque é essa legislação que assegura esse debate. No país que a gente vive, se não tivesse essa legislação, esse debate passaria largo. Então, reforçar essa legislação é fundamental. Essa resolução ela traz, né, uma série de artigos já reforçando o que você deve fazer, né, e não só as escolas, como também as instituições de ensino. Então, por exemplo, as instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões de temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes nos termos explicados no parecer 3 de 2004. Então, perceba que essas resoluções, essa legislação, está sempre se remetendo uma à outra, né, para que você comece a compreender. A partir daí, pessoal, esses documentos começam, né, a ganhar outras frentes, né? E aí, olha, em 2008, começa... imagina, né? Tinha lá um debate, já foi incluído o negro nesse debate, então agora, qual foi o grupo que faltou incluir? Os indígenas. Então, em 2008, é instituída a Lei 11.645, que traz praticamente, né, ipsilito, que estava na Lei 10.000 e acrescenta também a luta dos povos indígenas. Inclusive, é por isso que existem algumas instituições que é só NEAB e outras que é NEABI, né, que é onde entra também, no caso de vocês aí, é NEABI, né, Lucila? É NEABI, né? Então, os lugares, as instituições que têm os NEABI também trabalham, não que só os NEAB também não trabalhem, né? Mas onde tem NEABI, digamos que é um acréscimo, assim como tem essa legislação, é um acréscimo das lutas dos povos indígenas, como a gente sabe, nessas comunidades tradicionais, assim como os negros foram renegados, né, a história, os índios, do mesmo jeito, talvez numa condição pior. Né? Eu sempre relembro o seguinte, a gente foi ensinado, sobretudo quem fez o fundamental no século passado, que um europeu descobriu o Brasil. Né? Assim, sempre que eu escuto isso, eu acho sem nenhum sentido. Como é que o cara descobre algo que aqui tinha milhões de pessoas? Né? Então, isso não era para ser dito desse jeito. Né? No máximo que ele chegou por aqui. Mas, assim, descobrir não tem nenhum sentido. Né? Então, essa ausência do debate, inclusive do fortalecimento desses povos tradicionais, né? Ainda falta, mas depois dessa legislação começou a também trazer, né, essas questões e faz com que nós que trabalhamos na educação básica leve desde muito cedo para essas pessoas, né, assim, para chegarem nesses espaços. Então, assim, o Hélio, assim como a Lucila e tantos outros que estão aqui, não contaram a história, mas se a gente procurar saber, essas lutas vêm de longe, né? Então, assim, você não,
de repente chegou, né? Você vem de longe, vai sendo construído. Muitas das vezes você não se aproxima dessas lutas porque não conhece, né? Quando você conhece, que você diz, rapaz, é assim, realmente, eu nunca tinha percebido isso, né? Então, acrescentando a ideia de legislação, o que acontece? Esse documento aqui ele é fundamental para que você faça uma leitura, né, que é o Plano Nacional de Implementação das DCM para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Olha, gente, perceba que há uma sincronia aí, há uma sistematização de documentos para que acontecesse a implementação da Lei 10.000. Por exemplo, eu acabei minha primeira graduação em 2007. Até 2007, eu juro a vocês, assim, eu nunca tinha ouvido falar nessa lei. Para mim era algo assim que eu não fazia ideia. Então, eu saí da universidade, já fui direto, na realidade, eu já trabalhava na escola, e nunca na vida falava sobre isso, né? Então, inclusive, naquela época, ainda havia um debate de como é que a gente ia acontecer o Novembro Negro, né? Então, assim, era também passava lá. Depois desse documento aqui, né, começou a trazer como você fazer para implementar a ERE nas escolas e também nas instituições de ensino, foi ajudando a gente a compreender como fazer aquilo, né? Então, depois que você está tudo organizado, né, a legislação, esses documentos correlatos vão ganhando força, né, vão ganhando força. Então, em um parecer de 2002, assim como a resolução também de 2000, o parecer e a resolução 2 de 2015, essa legislação institui agora nos currículos onde acontecesse formação de ensino de professores, as instituições, né, precisavam, né, de algum modo, debater essa questão no seu currículo. Então, tanto o parecer quanto a resolução, ela reforça a resolução de 2004, assim como a Lei 10.000, que também está na LDB. Então, são todos documentos que vão, de algum modo, fazendo pressão para que as instituições de ensino não observe isso e vá deixando, né? Então, a partir do momento que há um parecer e uma resolução que vai instituir nas instituições de ensino superior uma formação com esse viés, isso é fundamental para quê? Para que os cursos, né? Ou seja, os cursos atuais, olha que momento rico. Hoje, um curso de biologia, estamos falando aqui de ERE no curso de biologia. Eu não sei se tem outras pessoas aqui formadas em biologia, mas se tem da minha época, vai ver que não debatia nada nesse sentido, né? Então, assim, tudo isso aconteceu por quê? Porque houve este movimento. Por exemplo, a história dos NEABs é bem antiga, né, Lucila? Assim, começa lá nos anos 50, se não estou enganado, né? Eu acho que Hélio pode falar isso melhor, hein, Hélio? 68, ele é instituído, né, nas universidades, ainda não como o nome NEAB, né, lá na UFBA. Você começa esse movimento, né, de ter núcleos ali, e depois, aí no final da década de 60, começa a instituição desses, do que a gente concebeu como NEABs sem o I, né? O I, ele é acrescentado dentro do movimento histórico da luta indígena, né? Já bem recente, né, Nélio? Mais recente, isso. Então, assim, inclusive depois que foi potencializado com toda essa legislação, vários NEABs foram sendo instituídos, né? Por exemplo, eu dei uma pesquisada rápida, agora há pouco vão abrir um NEAB em Cabedelo, né? Um outro já do IFPB, vai dar daqui de Cabedelo, né? Então, assim, são várias instituições vão sendo criadas, né? E os cursos, porque os NEABs, estando presentes nas universidades, nas instituições, puderam estar levando esse debate. Então, os professores que são desses lugares, né, começam a ver essa discussão e começam a migrar. Eu conheço de perto a realidade da UFPB, por exemplo, que lá há uma potência NEAB lá, né? E, assim, vários professores que são do NEAB, são do curso de graduação, que foram para um curso de pós-graduação, e começa toda uma história, né, ali reforçando esse debate, né? Então, assim, como eu estava informando aqui, né, esse exemplo da UFPB, como uma instituição, hoje são várias instituições, né, que trouxeram
esse debate para os seus currículos, né? Mas na UFPB, por exemplo, eu até perguntei a Maria se no IF existe alguma resolução específica que obrigue, né, ou, digamos, que institui que nos componentes curriculares, na grade curricular de cada curso de licenciatura, tenha uma disciplina, seja na condição de optativa ou na condição de obrigatória, para que esse debate perpasse, né? No caso da UFPB, tem essa resolução, a resolução 16 de 2015, o componente curricular, né, Educação das Relações Étnico-Raciais, deve ser inserido como componente complementar obrigatório em todos os cursos de graduação. Então, e aí ele vai citar, né? Considerando a resolução 1 de 2004. Perceba que, se não tivesse essa legislação, essa resolução não existiria. Consequentemente, não existiria o debate. Atualmente, eu estou fazendo trabalho para a UFPE e a gente está fazendo uma análise dos PPCs, dos cursos de pedagogia da região Nordeste, e a gente está percebendo como o currículo, a gente pega o currículo e olha para um currículo de pedagogia. Essa semana a gente fez a análise do currículo de Alagoas, e assim, são dezenas de disciplinas, então tem uma disciplina como optativa, e descobrimos lá que essa disciplina não é ofertada. Ela está lá assim, meio que só está lá, mas não é ofertada, porque não tem quem ministre a disciplina no curso de pedagogia, viu? Imagine biologia, química, física, matemática. Então, você ter essa obrigação para que os componentes, para que os cursos, né, instituam, tragam o debate, tragam uma ciência negra, é fundamental para acrescentar essa questão, né? Então, o componente curricular da Educação das Relações Raciais será desenvolvido por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a ser estabelecido pelas instituições de ensino e deve ser inserido como seminário temático ou oficina ofertada em tempo integral ou em horário livre, no tempo do calendário acadêmico ou fora do calendário, ou com conteúdo transversal por determinação do colegiado do curso. Então, perceba que, apesar de um pouco flexível a resolução, ela existe. Ela existe, né? Então, essa resolução, ela também vai para pós-graduação, bem recente, né? Bem recente, esse debate. Então, assim, é toda uma construção. É toda uma construção. Depois dessa legislação, os NEABs ganharam muito fôlego, né? Muito fôlego. Então, se você procura saber, né, do ponto de vista histórico, a partir de 2003 para cá, vários NEABs foram sendo, além de criados, foram se organizando, foram tendo condição de funcionamento, né? Bom, depois que eu conheço toda essa legislação, porque eu quis trazer esse momento aqui da legislação para a gente ter noção de aonde a gente está pisando. Então, ter este lugar, isso para quem trabalha na educação é fundamental, tá? A gente conhecer esse lugar de fala, saber o que está falando, né? Sobretudo a gente está nessa época onde há um patrulhamento, né? Então, se você fala não está legalmente instituído, você pode ser acusado de muitas coisas, né? Então, ter a legislação ao seu lado é fundamental. Então, vamos refletir juntos, tá? Depois eu vou fazer essa pergunta para vocês, mas agora vamos refletir e aí depois vocês me respondem, né? Sou professor de ciência ou biologia na educação básica. Como implementar a ERE em minhas aulas? Então, esta é a questão. Se a gente, né, fazendo pesquisas, né, descobriu o seguinte, que o campo das artes, o campo das histórias, a literatura, além da própria lei, né, trazer como uma situação assim especial, já a lei digamos assim, dá um tom mais especial para esses componentes, de fato, esses profissionais, até pela sua formação, trabalham nos seus currículos. Mas quando a gente vai, né, para geografia, ciência, matemática, química, biologia, é muito mais baixo, muito pouco, né? Tem um trabalho que saiu, não é tão antigo assim, né? Uma professora chamada Rosenberg, ela fez um estudo de teses e dissertações de 2003 a 2015 e descobriu o seguinte, né? E em vários documentos da ANPED, nas instituições que ofertam pós-graduações, tinha 2 trabalhos que debatiam, de algum modo, a ERE no ensino de ciências. Então, assim,
Os próprios campos, as próprias pós-graduações, elas não trabalhavam, né, ou ainda não trabalham com esta temática, quando a gente faz o recorte de ciência e biologia. Então, o que é que acontece? Para que esse debate floresça, né, para que esse debate cresça nas pós-graduações, nas graduações, consequentemente também lá na educação básica, é preciso ter pessoas que façam essa formação. Esse é o fato. Então, aí, olha, eu trago uma outra questão aqui, né? Se a gente pensa no Brasil, né? Hoje, quais são, talvez, as nossas maiores referências para implementar ensino de ciência e biologia com a ERE na educação básica, né? Então, quem são essas pessoas que estão pesquisando, que têm, assim, um trabalho mais potente, né? Então, é importante a gente estar fazendo essa busca para a gente, que é de ciências biológicas, para entender como fazer esse movimento e levar para a sala de aula. Pois bem, então, gente, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês esses profissionais, tá bom? Essas pessoas que se dedicam, não só digamos assim, no campo de biologia propriamente dito, né, mas eles trabalham com biologia, ciência e no currículo de modo geral, porque muitas das vezes alguns conteúdos você pode tanto trabalhar em ciência como também pode trabalhar em literatura, por exemplo. Depende muito da forma que você vai abordar. Mas eu trouxe, eu acho que são 5 ou 6 propostas, mas existem várias outras, tá? Depois que vocês estiverem precisando, eu posso fornecer esse material. Tenho muito material em PDF, mas também a gente pode fazer indicações de livros da forma tradicional, né? Então, assim, material hoje existe. É preciso maior publicidade, mas já existe material que a gente pode estar contando. Então, um desses materiais aí que eu recomendo é esse artigo aqui do professor Nogueira Júnior. É um artigo assim, muito interessante, ele traz uns ensinamentos bacana de ser trabalhado, né, no currículo de ciência, pode tanto ser nesse de ciência como de biologia, e ele diz o seguinte, né, o que é que ele propõe? Né, o autor propõe o seguinte conteúdo: explorar a construção científica e a desconstrução do conceito de raça. Então, por exemplo, na minha dissertação e na minha tese, eu trabalhei com um livro de ciências biológicas e também de biologia. Uma das coisas que a gente vê lá, por exemplo, é que tem livro de ciências, né, que traz um debate correto acerca da raça. Tem outro livro de ciência que coloca a palavra raça e fica ali meio dúbio. Você não sabe se o cara está debatendo o conceito de raça dentro da ideia da biologia, como aconteceu lá no início do século passado, onde você, de forma errada, trabalhava o conceito de raça dentro de um conceito de genética, né? Ou seja, havia uma espécie de níveis. Isso foi aceito durante muito tempo, né? Que desembocou na eugenia logo após. Então, assim, é fundamental a gente de ciências, de biologia, trabalhar o conceito de raça, né? E tirar este lugar da biologia pura e trazer para o debate para os nossos alunos, dizendo que esse conceito de raça ele existe só que no campo da antropologia, da sociologia. E por quê? Porque há vários elementos que organizam, né, o que no Brasil é chamado de étnico-racial, e você faz essas divisões a partir desses movimentos antropológicos e sociológicos, e não biológicos. Biologicamente somos de uma mesma espécie, mas a partir desses movimentos, né, sociais e antropológicos, há essas divisões étnico-raciais. Então, esse artigo traz esse debate muito interessante, super recomendo, né? E lá ele diz o seguinte, né? Debater o evolucionismo e situar a África como berço da humanidade, a dispersão da humanidade a partir do continente africano, problematizar a eugenia, debater o racialismo e os elementos que foram usados para a criação do racismo científico. Então, esse racismo científico que a gente estava debatendo tem muito a ver com o conceito de raça, né? Essa questão de situar a África como berço da humanidade também é fundamental, porque quando a gente situa isso, né, faz o quê? Né? A gente começa a perceber que fazemos parte de uma mesma evolução. Então, essa diferenciação de pigmentação
seja por mais ou menos melanina, se deu ao longo da distribuição geográfica, né? O professor Hélio tem muito mais expertise nesse campo para tentar nos ajudar, né? Então, é fundamental a gente compreender que a mudança da pigmentação se deu devido à distribuição geográfica. Já o surgimento da espécie humana, ela está lá na África. Então, se fôssemos a grosso modo mesmo, somos todos africanos. Então, não tem nenhum sentido você tornar um continente ou um grupo de pessoas superior ou inferior a outra, né? Então, assim, todos nós devemos ter esta noção de compartilhamos o mesmo planeta, mas temos diferenças antropológicas e sociológicas, né? E nunca biológicas. Isso aqui deixa muito marcado nesse artigo e recomendo. São temas, não é só um, né? São temas que a gente, quando vai trabalhar na biologia ou na ciência, tem que estar seguro do que está dizendo, né? Para não deixar essa discussão dúbia. Esse artigo aqui é do professor Baruti. Aqui eu abro um parênteses, gente. O professor Baruti, eu não sei se vocês conhecem, né? O Antônio Baruti, é de longe a nossa maior referência no ensino de ciência e biologia quando o assunto é material para se trabalhar na escola. Esse artigo aqui dele, né, está num livro que eu tenho até ele aqui, posso passar para vocês depois. Eu fiz vai ser o terceiro momento da oficina, né, que eu fiz uma aula prática a partir do artigo desse professor, e aí super recomendo, né? Por acaso ele foi meu orientador, então assim, além de ter esse contato, essa proximidade do professor Antônio Baruti, ele tem assim, uma vasta, é muita coisa, viu? Mas é muita coisa, assim, para vários temas. Ele está lá, ele conseguiu fazer as conexões e nos ajuda muito a pensar, né? No caso específico desse artigo, o que é que ele traz aqui para a gente pensar, né? O autor faz um debate em torno da história da mumificação no Antigo Egito, demonstrando que esse processo bioquímico estava atrelado às questões, entre elas a mística. Em seguida, ocorre um detalhamento da técnica, que pode ser uma referência importante para ser utilizada por professor de ciência e biologia nas escolas brasileiras, né? Seja fundamental ou médio. Ou seja, quando a gente vai trabalhar com mumificação, eu não vou falar muito aqui, porque a gente vai falar um pouquinho depois, existem várias questões que a gente pode trabalhar na aula de ciência e biologia, várias. Desde as de bioquímica até as histológicas. Então, assim, com esse conceito aqui de mumificação, a gente leva, né, para vários horizontes e trabalha numa perspectiva de uma ciência negra, porque o Antigo Egito, ou o Kemet, como é conhecido, né, a Terra Negra, foi o berço da ciência, de todo conhecimento que vem posterior para a Europa, né, que a Europa tomou para si, né, e disse que foi ela que descobriu, mas, na realidade, esse conhecimento surge no Antigo Egito, e não só no Antigo Egito, né, nos países que estavam circulando ali, circundando aquela região da África. Esse artigo aqui, olha, essa é a nossa outra grande referência, que assim também recomendo, procurem saber desse profissional. O nome dele é Douglas Verranja. Ele, digamos assim, né, ele deve ter hoje por volta de uns 50 anos, mas assim, é outro grande profissional. Com exceção do professor Baruti, ele estaria, na minha concepção, ali no nível 2, que o Antônio é fora de série, assim, mas é outro profissional que vem trazendo muita contribuição e nos ensinando a trabalhar, né, o ensino de ciência e biologia, tendo essa concepção de ensino, né? Nesse artigo em particular, ele traz várias correlações do que você deve fazer para trabalhar numa concepção de heré. Eu vou dar aqui um exemplo, para a gente não se estender muito, mas veja só, né? Relativo ao docente. O docente tem que ter essa percepção. Conhecer aspectos da história e cultura africana e afro-brasileira, cientistas negros, formas tradicionais de produção de conhecimento. E, na sua atividade direta, né? Inserir conhecimento sobre a população negra no cotidiano. Então, veja bem, se você, pela professor de ciência, né, não conhece, não tem nenhuma aproximação com esse debate, então... Professor, um dos nossos participantes levantou a mão. O senhor quer que eu pegue a
a dúvida para o final, a contribuição, melhor, né? É melhor, pegue peço para ela anotar, e aí a gente lembra. Pronto. Pode colocar no chat que a gente vai anotar para trazer ao final. Pode ter sido um erro também que já baixou a mão. Então, para a gente poder, né, trabalhar nessa concepção de ensino, você precisa conhecer essa história, né? Então, por exemplo, o professor Baruti, ele fez um trabalho não faz muito tempo, né, sobre os cientistas negros, né, as grandes personalidades negras. E aí tem um livro, que não vou me recordar agora o nome, mas a ideia do livro é mostrar os 101 cientistas mais importantes do mundo. Não tem nenhum negro. É tudo branco. Então, assim, é como se... É algo assim, você... Mas, rapaz, vai que o só fala sobre isso. Mas é porque a gente grita, né? Grita. Como é que você tem grandes homens em toda parte do mundo, aí você tem 101 cientistas, todos têm... Então, um detalhe, né? Se não estou enganado, Lucila, tinha 2 ou 3 mulheres, viu? Então, ainda tem esse detalhe, né? Assim, tem que ser homem e branco. Se não for, não se encaixa nesse padrão. Então, são coisas que a gente via antigamente e achava normal. Eu não sei nem se a palavra é normal, mas não se incomodava tanto, ou se incomodava era um núcleo, ainda um grupo pequeno. Hoje em dia não dá mais para você escutar isso e achar que é normal, sabe? Então, assim, temos ao longo da história vários cientistas negros que deram grandes contribuições, seja em qualquer parte do mundo, como no Brasil. Então, não tem nenhum sentido você fingir. Fingir que não foi comigo, digamos assim, né? Ainda progredindo nesse artigo, né, o professor também traz outras questões, vou mostrar mais uma aqui. Compreender que discriminação se pauta em padrões que podem variar segundo interesses. Discutir a história de conceitos sociais utilizados, né, com base para estereótipos, como raça, sexo, beleza, entre outros. Isso aqui é um tema que a gente está sempre tratando nas ciências, né? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, no 8º ano, vai trabalhar ali, a gente tem 2, 3 capítulos falando sobre reprodução, falando sobre as questões de desenvolvimento do corpo, né? E aí, sobretudo quem trabalha na educação básica pública, vai ver que 70% do nosso público são meninos e meninas negras, né? Então, se você chega lá com um discurso o cabelo de fulano é bom, fulaninho... Então, esse discurso não ajuda em nada, né? Por exemplo, uma situação que uma vez aconteceu comigo, né, e aquilo, eu ainda não trabalhava com as questões étnico-raciais, isso foi por volta de 2010, e aquilo mexeu um pouco comigo, né, que uma menina chegou para mim do nada, a gente estava debatendo umas questões na época, né, até o Hélio, a gente fez a pós-graduação em educação ambiental, Hélio, à época eu trabalhava com educação ambiental, né, então meu projeto era sobre educação ambiental na escola. E a menina do nada chegou dizendo que odiava a cor dela. Do nada, assim. E era uma menina negra, né? E aí aquilo, eu confesso que na época fiquei sem ação. Eu parei ali, né? Porque meu pai é negro, né? Então, então assim, eu fiquei ali, né? Se fosse hoje, eu teria uma atitude, né? Na época eu falei ali algumas coisas, não sei nem se ajudei. Mas o fato é assim, quando você vê uma fala dessa, né, e mostra que existe o porquê que essa criança, essa adolescente ali tem raiva da cor dela, né? Tem um motivo. E é fundamental você desconstruir esse motivo. E mostrando pontos positivos, independente se você é índio, se você é negro, se você é branco. Essa discussão tem que ser tratada, né, de forma séria, você não deve deixar passar. E como é que você não deve deixar passar? Você tem informação para tanto. Se você não tem informação, você fica meio sem atitude, você não tem o que fazer, né? Então, vamos prosseguindo aqui. Esses outros 2 trabalhos aqui do professor Baruti, né? Eu mostrei esses 2 trabalhos porque ele traz aqui um debate muito interessante sobre sangria. Esses dois trabalhos, né? Mas é muito fantástico. Ele consegue fazer uma correlação entre sangria, que foi era uma técnica utilizada no Antigo Egito para tratamento de doenças, né? Com o ensino de ciência e biologia. Nesse trabalho, por exemplo, o professor Baruti, com base em outros professores também, né, refuta a ideia, por exemplo, que é instituída
em alguns cursos de medicina, né, que o Hipócrates é o pai da medicina, por exemplo. Só que acontece que o Hipócrates estudou no Antigo Egito. E no Antigo Egito já existia medicina há pelo menos 1.100 anos antes. O Iotepe, que era médico há 1.000 anos antes do Hipócrates, né? E como esse Hipócrates vai ser o pai da medicina? Não tem nenhum sentido. É quase como dizer que o rapaz lá que chegou aqui no Brasil descobriu o Brasil, né? Então, é fundamental você ter, né, você ter esse conhecimento, porque quando você, como alguém colocou aí, né, que o Iotepe é o pai da medicina, você diz, bom, e ele é de onde? É do Antigo Egito. E o Antigo Egito é onde? Na África. Então, como é que a África é a histórica? Hegel dizia isso. A África é a histórica. Mas como assim? Aí quando perguntaram a ele, mas Hegel e o Egito? Não, ali é um caso à parte. Ou seja, ele dividiu, né, o Egito em dois lugares, a África em dois lugares distintos, né? Então, assim, a gente ter este conhecimento é importante. E, a partir desse conhecimento, inclusive, até o professor Antônio fez umas fotografias, né, algumas universidades que ele andou na Europa, ele foi fazer um pós-doc lá, não faz muito tempo. Lá, em vários cursos de medicina, ele já encontrou o Iotepe como pai da medicina. Então, assim, são discussões que às vezes a gente pode pensar, não, mas isso não é importante. É importante, sabe? É importante porque quando você traz essa ciência negra para o centro, tem um autor que eu gosto muito, que é o Azantes, né? Ele diz, olha, durante muito tempo a gente foi sempre colocado na periferia. Então, esse fato de você estar sempre na periferia tira você, dá uma desconcertação e você não consegue progredir, né? Ele até, o Azantes fala em vitória. Você não consegue chegar à vitória. E isso é fundamental, sabe? Você saber que a sua história, ela não se resume a um processo escravocrata, né? Você tem uma história anterior a isso, né? E o professor Antônio traz esse debate e o mais, como eu gosto de usar essa expressão, né? A boniteza desse texto, desses dois textos dele, é esta correlação, né? De você trazer pautas ligadas às ciências e também à história, né? Ele ainda diz o seguinte, né? No segundo texto, ele ainda traz o debate, né, das questões de algumas ISTs, que há uma correlação, né, com o estudo, né, das questões raciais, porque várias ISTs é predominante na população negra. Inclusive, isso é um debate que a gente vai falar já, mas várias ISTs, e aí por quê? Porque a pessoa é negra? Não. São prevalentes na população negra devido ao grau de vulnerabilidade que a população negra vive no nosso país. Então, essa discussão tem que ser encarada de frente. A gente tem que estar trazendo isso para a sala de aula, porque essas crianças e adolescentes já serão adultos e profissionais que devem estar levando esse debate e acrescentando, né, aquilo que a gente não viu. Eu acredito que o Lucília também não deve ter visto esses debates, mas a partir do momento que você vê, né, ali na sua adolescência, você chega na sua vida adulta já muito consolidado com essas questões, entendendo o porquê das coisas, né? E o professor Baruto faz um debate muito interessante desses dois materiais, que são referência para a gente trabalhar na nossa sala de aula, né? Esse artigo aqui é nosso, também escrito pelo professor Baruto e outra colega, né? A gente faz aqui, traça um debate de doenças prevalentes na população negra, né? E, assim, em conjunto com outros profissionais, esse artigo também recomendo que, além de você, né, ter uma condição vigente de fazer uma correlação com o ensino de ciências, né? Aqui é um tipo de conteúdo que você consegue trabalhar tranquilamente né, entre o ensino de ciência, biologia, porque quando você fala, o conceito de doença, você vem lá eu acho que desde o terceiro ano, você trabalha com o conceito de doença no ensino de ciência, no Fundamental 1, né, o que chamam hoje de anos iniciais de fundamental. Então, você consegue perpassar por todo esse caminho, né? E aí, nesse artigo, a gente faz esse debate, né, dos tipos de doenças que são prevalentes e os motivos. Então,
Tem as geneticamente determinadas, né? Então, assim, uma doença que tem uma correlação com a população negra e é geneticamente determinada é a anemia falciforme, doenças falciformes. Então, aqui já é um debate bem técnico, no campo das ciências e da biologia, e a gente pode, olha, por exemplo, quando a gente está trabalhando ali sobre o desenvolvimento, né, as características que vão surgindo no corpo do adolescente, sendo menino ou menina, né, e de repente uma menina está ali com seus 16, 17, 18 anos e não desenvolveu, os seus processos biológicos não aconteceram. Não? Então, pode ser a anemia falciforme que impediu que algumas características que era para ter acontecido, não aconteceu. Então, a doença falciforme, a anemia falciforme, ela tem essa correlação geneticamente determinada, né, com a população negra. Mas tome esse ponto aí, viu? A gente comenta lá no final. Então, assim, tanto a anemia falciforme quanto as doenças falciformes, né? Tem essa questão geneticamente determinada. Já as adquiridas, derivadas de condições socioeconômicas e desfavoráveis, aqui o que a gente estava falando há pouco, né? Desnutrição, morte violenta. Inclusive, sobre morte violenta, a gente tem um material publicado, né? O genocídio na população negra, um debate que precisa estar presente também, né? No ensino de ciência, né? Falando essa questão a ideia da vida e da morte, né? Tem tudo a ver com biologia, né? A gente está sempre trabalhando com a ideia de vida. Aí vem abortos sépticos, anemia ferropriva, né? ISTs, doenças do trabalho, transtornos mentais. Então, é uma série de doenças aqui que, quando você vai perceber, né? Por que essas pessoas adquirem essas doenças? Porque elas vivem numa condição socioeconômica desfavorável, né? Tem uma outra categoria que é de evolução agravada de tratamento dificultado, né? Hipertensão arterial, diabetes mellitus, alguns tipos de câncer. Então, assim, já esse caso aqui, né? Inclusive, eu tive uma colega no mestrado que ela trabalhava ela era enfermeira, né? E ela relatando lá para a gente, dizendo como mulheres negras são maltratadas no período do parto, né? O trabalho dela era identificar como as políticas públicas devem ser direcionadas para as mulheres na hora do parto, e tanto ela como outros trabalhos já pré-existentes, né, tinham a mesma percepção, né, que na hora do parto há uma diferença acentuada entre mulheres brancas e mulheres negras, né, e como as mulheres negras, muitas das vezes, elas eram tratadas de forma racista, né, inclusive, esse tipo de violência obstétrica, né, ela é muito presente, né, essa colega, ela fez um trabalho muito interessante, e assim, e o debate aí não é porque a pessoa é negra ou a pessoa é branca, é simplesmente o profissional que está tratando dessa pessoa acha que, inclusive na fala dessa minha colega, ela dizia que muita gente acha que pelo fato de você ser negra, você é mais forte, então aguenta mais dor. Então, assim, umas formas errôneas, né, de conceituar esse processo que leva para a sua prática, consequentemente leva para a sua ação ali e às vezes intencional ou não, você está sendo racista, né, promovendo isso no seu meio de trabalho ali, né? Ainda tem as condições fisiológicas alteradas por condições socioeconômicas, né, como crescimento, gravidez. O professor Antônio, por exemplo, tem um trabalho, isso é um trabalho, eu acho que é de 2013, né? Ele fez uma busca das adolescentes grávidas na Paraíba, né? E ele descobriu que as meninas negras, elas engravidam aproximadamente 2 anos antes das meninas brancas, né? Quando você coloca em nível, né? Então, assim, e aí por que isso acontece? É porque a pessoa é negra? Claro que não, né, gente? É este grau de vulnerabilidade, é este grau de condições sociais desfavoráveis que leva essa pessoa a, muitas das vezes, não ter uma outra ação, e aí você termina, né, sendo influenciada pela condição social que você vive e sendo acometida uma situação dessa, né? Então, para reflexão, antes de ir para a nossa aula prática, certo? Que eu vou mostrar a vocês há pouco, eu queria dizer o seguinte:
O currículo afrocentrado, então, assim, lê-se aqui, está um currículo ligado à ERE, um currículo que tem como base a educação das relações étnico-raciais, pode ajudar a desomorfização de africanos e afrodescendentes, fomentando uma esperança. A abordagem afrocentrada da educação vai avaliar os parâmetros curriculares, né, seja ele de qual for a origem, dizendo de que lugares estão partindo e que nenhum lugar deve ser visto como periférico. Então, isso aqui é fundamental, certo? A gente não... Tem muita gente que acha que trabalhar com heré seria um racismo ao inverso, né? O pessoal vê de cada coisa. Mas o fato é, né? O que a gente está querendo dizer? É que a gente não pode colocar o negro numa condição periférica. Não pode. Não pode colocar o índio numa condição periférica. Não pode colocar o asiático numa condição periférica. Não me recordo na história a gente ter escutado que um europeu está na condição periférica. Não me recordo. Então, assim, não queremos ser melhor nem pior, né? Mas não há mais espaço para você estar na periferia da história, né? Então, isso é fundamental a gente avançar nesse debate, tá bom? Eu vou interromper aqui agora e vou mostrar a vocês a aula prática que a gente fez com base, tá? Lá a gente vai situar com base no artigo do professor Antônio, que é esse artigo aqui, se eu mostrar para vocês, para a gente... com base nesse artigo aqui, tá? Estão vendo aí esse aqui? Então, a Lei 10.000 e a Saúde e Mumificação no Antigo Egito, da Teoria Prática, um trabalho que a gente, né, fez uma produção, e aí eu vou mostrar a vocês como você pode fazer isso a partir de amanhã na sua sala de aula, né, se assim você tiver disponibilidade lá e condições, né? O que eu vou mostrar a vocês agora, digamos, está um pouco mais elaborado, porque eu utilizei um laboratório, mas, assim, você pode fazer isso tranquilamente, assim, na sala de aula, tá? Com os seus alunos. Vou só mostrar aqui. Estão conseguindo ver bem aí? Sim, Clemilson. Bom, aqui eu coloquei, inclusive eu tenho até esse plano de aula, né? Mandei para a Maria, eu acho que Maria depois deve disponibilizar para vocês, tá? Está organizado um plano de aula até para, de repente, a escola que você trabalha, né, pede e tal, pode te ajudar em alguma coisa nesse sentido. Então, o tema aqui é, né, mumificação e ensino de ciência e biologia, aplicando a Lei 10.000. Os objetivos aqui, os possíveis objetivos, né? Conjecturar sobre as formas de implementação da lei no ensino de ciência e biologia na educação básica, conhecer as técnicas utilizadas no processo de mumificação da maçã, refletir sobre as intersecções que há entre o ensino de ciência e biologia e a educação das relações raciais. Então, a partir daquele artigo ali da orientação do professor Baruti, a gente constituiu uma aula, né? E detalhe, no próprio artigo tem outros ensinamentos, viu, gente? O público-alvo, né, seriam vocês aqui e tal. Então, eu fiz essa distribuição, depois vocês podem ter acesso. Então, vamos lá. O que é que você precisa para fazer esta aula prática ali com o seu aluno? Eu fiz o teste aqui com uma maçã, mas você poderia fazer, apesar que carne está muito cara, né, mas você também poderia fazer a mesma coisa com carne, inclusive ter o mesmo princípio, né? E você consegue passar para o aluno, né? Sobretudo se for aluno ali da educação básica, ele vai adorar, né, ter esta participação, esse conjunto, né? Aluno de educação básica gosta muito de participar, né, de pegar nas coisas. Então, o que é que você precisa? Eu fiz aqui 2 amostras, tá? Numa amostra 1, você pega 150 gramas de sal, 50 gramas de bicarbonato de sódio. Eu fiz essa divisão aqui para mostrar que lá no Antigo Egito, eles faziam, gente, uma composição de sais que era fantástico para a época deles, né, para o processo de mumificação. Inclusive, eles utilizavam também alguns tipos de óleos, né, produzidos a partir de mel. Então, assim,
eram técnicas altamente refinadas, imaginando isso, né, pelo menos 1000 anos antes da Europa conhecer o que era ciência, então eles já tinham esse conhecimento refinado, né? E aí a gente mostra que só 2 sais que o Antigo Egito utilizava, mas que lá para fazer o latrão, que era os sais que eles utilizavam, né, tinham outros componentes além do bicarbonato de sódio. Então você precisa de uma maçã, um pote plástico, uma balança. Como eu falei, né? Vocês já vão ver aqui, eu como utilizei um laboratório, eu fiz uma coisa assim, digamos, mais bem elaborada. Mas você pode pegar, por exemplo, esse pote plástico, necessariamente, ele pode não ter só 200 ml, pode ser maior, pode ser menor. Aí fica muito ao critério de cada um ali no seu dia a dia e ver as possibilidades, né, de atuar com o seu aluno. Né? Porque a gente sabe que o aluno da educação básica, sobretudo a educação pública, tem suas dificuldades financeiras, então você tem que facilitar o acesso. Eu até brinco, o Baruch diz que a melhor oficina é a cozinha. Né? Então, assim, a tua cozinha é o lugar de você fazer as coisas. Na amostra 2, você não vai ter mais o bicarbonato de sódio, você vai ter só o sal de cozinha, 200 gramas de sal, aí uma maçã, um pote plástico, uma balança. E por que é bom você ter essas 2 amostras assim e você utilizar esse outro sal, se você conseguir, né? É para mostrar como, a depender dos sais que você utiliza no processo de mumificação, a desidratação vai acontecer de forma mais rápida, mais acelerada. E o material mumificado, ele vai ter uma qualidade maior. Então, assim, é por isso que até hoje, né, se encontra múmias naquela região extremamente conservadas, né? Ou seja, naquela época, quanto mais condição você tinha, você era bem tratado e o processo de mumificação era feito assim com uma precisão enorme. Né? E quando você vai trabalhar, né, com essa questão da mumificação, você pode trabalhar aí citologia, você pode trabalhar a própria histologia, você pode trabalhar anatomia. No caso que eu estou trabalhando com a maçã, eu posso voltar para o reino das plantas, o tipo. Aí a maçã, que tipo de planta é a maçã? Então, quais são as características? Aí você vai levando, fazendo pontos, né, fazendo intersecções. Isso aí depende muito do profissional que está lá atuando. Bom, tenho esses produtos, vou agora fazer, né, a diferenciação. Né? Aqui está a primeira, né, onde tenho o sal normal e o bicarbonato de sódio. Essa junção você tem que chegar, né, aos 200 ml, né, para poder ficar igual. Né? Imagina, como estava mostrando aqui, né, você tem 200 ml, o outro tem que chegar também a 200 ml, certo? Por isso que o frasco é de 200 ml. Vamos lá. Aqui está a primeira amostra, aqui está a segunda amostra, né? Vai nesse processo, aqui também está uma balança. Esta balança aqui eu sou você. Essa balança é a balança de precisão, que eu estava no laboratório. Mas você pode utilizar qualquer tipo de balança. Tá? Qualquer tipo de balança você consegue pesar isso daí. Na amostra 1 aqui, né, já colocado, já partimos o pedaço da maçã. Esse pedaço aqui não precisa ter a precisão, né? Você pode partir um pedaço qualquer. Isso você pode fazer na sua sala de aula mesmo, você leva lá ou uma maçã, um pedaço de carne ali, cada um fazendo sua parte, né? Depois você tem que ter essa precisão, né? Fazer a pesagem da quantidade de sal. Se você não tiver a balança de precisão, você não precisa pesar necessariamente o frasco ali, né? O recipiente, você só pesa o sal para que você possa acompanhar a desidratação da maçã. Aqui mostrando, né, só a sequência para chegar aos 200 ml, né? Aqui pesou a primeira parte da maçã, é importante você pesar. Tanto maçã como a carne é importante, porque se você pesa para entender quanto vai ser perdido, né, ao longo desse processo de mumificação. Aqui você já tem as amostras, né? Já no processo de você colocar dentro do sal. Lembrando que a amostra 1 você tem
75% de sal e 25% de bicarbonato de sódio. Agora vamos no trato da amostra 2. Né? Na amostra 2 é toda composta de cloreto de sódio, né? Do sal de cozinha. Então, mostrando a pesagem, né? A pesagem inteira de sal e o peso da maçã. Aqui você tem a amostra 2 também, né? A maçã sendo colocada e ela tem que ficar... Isso é importante, né? Tanto a maçã como a carne tem que ficar embebida lá no sal, ela não pode ficar à mostra, né? Porque e outro detalhe, você não pode ficar abrindo também, né? Depois que você fechou, tem que deixar lacrado. Bom, o procedimento recomenda o seguinte: com 7 dias, você vai informando ao seu aluno, né? Com 7 dias, você pede para ele trazer essa amostra para a escola e fazer uma pesagem. Nesse momento, você já vai perceber que houve um processo de desidratação acentuado da maçã, sobretudo quando há a junção do cloreto de sódio e o bicarbonato de sódio. No caso aqui, a gente que é de ciência, que trabalha com ciência, né? No 9º ano, por exemplo, trabalha muito com química, você também pode trabalhar esses sais lá na aula de química, né? Então, as intersecções são várias, né? E você mostra aqui para o aluno como foi perdendo como a maçã foi sendo desidratada, e o detalhe, né? Ela não apodrece, ela não se decompõe, ela vai se desidratando e ela não fica com mau cheiro, nada disso. É igual o processo de mumificação de fato. E quando você faz com carne, é a mesma coisa. Agora vamos ver a amostra 2. A olho nu, assim, você já percebe que quando você coloca, vou voltar aqui para o bicarbonato de sódio, perceba que quando você coloca esse sal, né, a mistura dos dois sais, há um processo maior de desidratação. Aqui você já pode trabalhar com o aluno, mostrando por que há esse maior processo de desidratação, mostrando a correlação dos dois sais para atuarem, né, falando dessa questão do natrão que era utilizado no Antigo Egito e mostrando quanto aquela população negra já tinha um conhecimento acerca da ciência, né? A olho nu você já percebe, né? Já vou mostrar o resultado inteiro. Após 14 dias, então, na técnica, né, utilizada, a recomendação é você com 14... Você pode até chegar a 21 dias, não tem problema, né? Depois que o processo de mumificação acontece, a maçã ou a carne não vai mais apodrecer, né? Detalhe, né? Se você não colocar ela em contato com o oxigênio, né? Mas, deixando ali, ela vai desidratar totalmente e vai perder completamente a água, né? Observe também a diferença aqui depois dos 14 dias entre quando você junta, né, cloreto de sódio e o bicarbonato de sódio e só o cloreto de sódio. Você consegue observar, né, uma diferença enorme, né? Então, conforme mais tempo, ela vai se desidratando até ficar a mumificação completa, né? E depois que está a mumificação completa, não se perde, né? Só fazendo aqui um recorte, a gente, acho que em 2018, né, a gente fez um trabalho parecido com esse na disciplina de citologia lá na UFPB, e um aluno ele fez a mumificação de um sapo. E aí trabalhou toda a questão da citologia, né, da histologia, e ele, nesse processo de mumificação do sapo que ele fez lá, durou quase 3 meses. Mas ficou fantástico, fantástico, utilizando o cloreto de sódio e o bicarbonato de sódio na mumificação do sapo, né? E aí, este aluno, na época, né, teve a oportunidade de fazer toda a dissecção do sapo no laboratório, então, assim, utilizando várias técnicas e fazendo essa intersecção com a lei, né? Bom, aqui também, né, vista dos dois ângulos, né, a amostra 1 e a amostra 2, mostrando como, quando tem bicarbonato de sódio, acrescenta, né, a desidratação. E aqui está o resultado final, né? E tudo isso você vai trabalhando com alunos conceitos que têm correlação com o conteúdo que você está trabalhando ali, tá bom? E aí, passado, né? Na primeira pesagem, tivemos aí uma diferença já considerada. Então, no resultado final, quando você utiliza, né? Bicarbonato, cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, você tem uma perda final aí de 20 gramas.
Já quando você utiliza só o cloreto de sódio, 200 gramas, tá bom? Então, é perceptível como, quando você faz essa manipulação, né, com diferentes sais, quando você consegue atrela isso, né, à técnica, você tem uma melhor desidratação, você tem uma melhor mumificação. E aí você tem a oportunidade, né, de trazer esse debate de uma ciência negra, de uma ciência que já existe há milhares de anos, né, e que tem uma centralidade na África, né? Com isso, você, como o professor Nogueira fala, né? Você sai desse lugar de alegoria, né? De observação da África como um país que tem animais exuberantes, né? Então, tem pessoas primitivas. Então, você sai desse lugar e começa a olhar para a África, né? E toda a sua diáspora como um lugar de potencialidade, né? Como um lugar que ensinou a humanidade a ciência, ensinou a humanidade a matemática e vários outros conhecimentos. Então, só como dicas aqui para problematizar a atividade, né? Na mumificação da maçã ocorrem vários processos bioquímicos, como, por exemplo, a desidratação e a plasmólise celular. Para demonstrar sua eficácia, esse processo pode ser realizado em sala de aula, em diferentes componentes curriculares da educação básica, em especial em ciência e biologia. Desse modo, o professor deve, ao após o término do experimento, levantar questionamento com os alunos, né, sobre a articulação com a lei, sugerindo qual foi a primeira população a desenvolver essa técnica, quais são as funções que eram atribuídas à mumificação, o berço da ciência que conhecemos foi construído em qual população e em qual continente, quais os conteúdos que podem abordar a partir dessa técnica, dessa atividade. Então, são questões, né, que vocês que já estão na sala de aula ou logo vão para a sala de aula, é importante levar esse conhecimento, né? Porque a partir daí você consegue, né, trabalhar. Dando um outro exemplo aqui, essa semana a gente está desenvolvendo um projeto numa escola que eu trabalho sobre doenças que têm correlação com a população negra, né, que tem essa prevalência na população negra. Então, por exemplo, como a gente tem essa experiência, a gente consegue levar esse trabalho para a escola. Mas muitos profissionais, quando não tem a formação, chega o mês da consciência negra, né, que, digamos, o ano inteiro a gente já tem essa afinidade com a temática, tenta levar para a escola, mas nesse período, muitas das vezes, a carga fica lá para o professor de história. Inclusive, quando fala em consciência negra, automaticamente o diretor já aponta para o professor de história, né? Ah, é ele. E você de ciência, de matemática, você fica esquecido ali, né? Então, assim, lá na escola que a gente trabalha, é ao contrário, né? A gente vai lá, traz a temática, né? Então, assim, toma a frente e aí sim, em comum acordo com o professor de história, de geografia e outros colegas que, de algum modo, podem ajudar, a gente abrange, né, e traz esse debate. Bom, gente, então é isso. Agora a gente vai para os questionamentos, tá? Como eu falei, tem as referências, tá? Tanto aqui como lá, eu posso depois disponibilizá-la também em PDF. Inclusive, antes de eu concluir aqui, tá? Eu quero mostrar aqui só mais uma coisinha a vocês, que são... Cadê? Esse livro aqui, em particular, até conversei com a Maria, né? Ele saiu esta semana. Então, assim, gente, só... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver se... Interessante que eu não consigo compartilhar o PDF. Deixa eu só ver se eu consigo aqui, viu? O PDF não mostra a vocês. Mas tem um livro assim, que foi lançado faz 2 semanas, na semana que a Maria me falou do convite, lançaram esse livro. Ele é intitulado, eu vou ler aqui, tá? Que eu não estou conseguindo mostrar a vocês, eu nem sei porquê. Mas... Era para ele ir também para a tela como PDF, só que ele não quer ir. Vou só tentar de novo se eu consigo, viu? Acho que agora vai, viu? Não estava querendo ir, não. Vocês estão vendo aí o livro? Não, ainda não. Agora sim.
Agora foi, né? Olha este título aqui. Isso aqui é filho único, não tem outro trabalho desse no Brasil, tá? O ensino de ciências e biologia, discussões em torno da educação das relações raciais, na formação e prática pedagógica de professores e professoras. Então, esse material é um material gratuito, assim, um colega nosso que publicou agora recente, né? E assim, ele é uma pessoa muito jovem, né? Isso a gente fica muito esperançoso, né? Ver pessoas jovens. Eu acho que o nome desse rapaz é João Clébio, ele o outro, a outra moça, acho que é a orientanda dele, mas o João Clébio tem menos de 30 anos, né? Então, assim, tem toda uma energia aí para estar trazendo esse debate, né? Então, esse livro aqui é um livro gratuito, tá? Eu até passei para Maria depois pode passar para vocês. Aqui, só para mostrar aqui, ilustrar a vocês, olha. Deixa eu voltar aqui. Nesse livro aqui, tem um artigo do professor, um capítulo do professor Antônio. Olha que debate legal ele faz aqui, né? Vê se vocês conseguem ver aí. O microscópio, microscopia negro, né? A célula e a saúde, a população negra, apontamentos para um processo de aprendizagem de citologia decolonial. Então, e vários outros artigos, né, que estão presentes nesse material. Esse artigo, vou parar aqui a apresentação. Esse artigo que eu mostrei a vocês ali, né, também está presente nesse material aqui. Também tem esse material disponível em PDF, tá, gente? Ele está na biblioteca da UFPB, gratuito também. Posso mandar para vocês. Eu acho que eu passei esse para a Maria. Esse daqui também. Eu estou mostrando isso porque coisas raras, a gente não é fácil, difícil de encontrar, né? Esse documento aqui também, vocês conseguem ver. Também tem um material sobre ensino de biologia e AERE. E esse outro aqui também muito recente, extremamente recente, né? Alguns artigos voltados para a questão do ensino de ciência. E aí, gente, olha, é importante frisar isso. Toda essa discussão, sobretudo no ensino de ciência e biologia, ela acontece de forma mais acentuada a partir de 2003. Claro que não foi assim, não tem só esse debate a partir de 2003. Mas quando a gente vai para antes de 2003, assim, encontra uma ou outra pesquisa, assim, até de forma vaga, sobre essa temática. De 2003 para cá, e sobretudo de 2010 para cá, a gente tem esse debate mais presente, tá? E aí, encerro, pelo menos pela apresentação, e fico agora à disposição de vocês, tá bom, gente, para a gente debater. Joia, professor, maravilha. Eu tenho certeza que estou vendo aqui que tem muitos alunos de estágio. Eu acho que essa sua prática aí vai ser muito bem explorada nas atividades que eles planejam ou vão executar. Então, eu acho que é uma forma, né, de se iniciar um debate, né, e trazer uma coisa que você trouxe, repetiu várias vezes, que na formação do professor, né, de biologia e ciências, nós não tivemos, né? Nós que nos formamos nos anos 0, a gente não teve isso, né? E ver uma turma tão grande de futuros professores aqui, né? Aprendendo isso é muito bacana. E falou do professor Baruti, eu vi algumas palestras dele, né? Até convidei eles no semestre passado para essa turma de estágio, mas infelizmente não foi possível. E aí eu acho muito bacana ter o pupilo dele, eu posso falar assim, né, trazendo isso. E assim, a gente está vendo aqui várias manifestações, né, durante também, eu fui anotando aqui, com medo de perder algumas manifestações, a discussão com relação aos NEAB, NEABIs, manifestação de alunos, a Maricélia, inicialmente estabelecendo que todos nós somos negros, né? E quiser comentar, né, essas manifestações, eu estou repassando mais para fazer conhecer, né, que houve uma boa
uma boa recepção. Mas eu trago aqui, já estão levantando as mãos, mas eu trago aqui só uma pergunta que a Maricélia fez e que você pediu, né, para que a gente retomasse, que é uma coisa muito interessante, né? O senhor pode falar um pouco mais sobre a anemia falciforme? Ela tem familiares com essa condição, e é uma condição, né, prevalente na população negra, e pode ficar à vontade. Falar ou ele quer falar alguma coisa? Ele está com a mão levantada aí, eu falo, você fala depois, Hélio? Acho que é melhor tu responder primeiro, não? Ou tu quer que eu pergunte também logo? Tu que escolhe aí. Não, faça mais uma pergunta, são duas, né? Dá para ir articulando. Muitas aí, às vezes, a gente esquece, mais de duas eu consigo. Tá massa. Primeiro, deixa eu só corrigir uma informação de datas, né? Eu falei ali no início 68, mas porque eu estava aqui terminando outra coisa também, acabei fazendo essa confusão de datas, né? E como eu também não sou historiador, minha formação é da geografia, geógrafo, a gente se permite a esses erros. O primeiro que a gente pode chamar de núcleo foi lá no final da década de 50 mesmo, foi em 59, né? Eu falei da UFPA, é na UFPA mesmo, e aí se chamava CEAL, né, que é o Centro de Estudos Afro-Orientais. Corrigindo essa informação que eu tinha dito lá no início, primeiro, parabenizar, né, pela tua apresentação, pela oficina ministrada. Penso que, como já foram sendo ditas manifestações no chat, né, ainda que minha área seja que aqui no IFPB a gente chama formação geral, né? Na UFPB a gente sabe que a geografia ela não está nem naquilo que a gente chama de ciência humana, né? A geografia, inclusive, está situada na UFPB, no Centro de Ciências Exatas e da Natureza, né? A gente é do CCN, enfim, está lá junto, química, a biologia, e a geografia tem muito essa... epistemologicamente, essa indefinição. E tu até citou, né, a dificuldade, citou a geografia como exemplo, né? O pessoal vai logo lá nos professores de história e isso ocorre realmente. Minha pergunta é, diante de todo esse arcabouço, né, legal que tu trouxe, esse arcabouço de diretrizes, de resoluções, né, me parece que existe, assim, já um conjunto instrumental, Estado, inclusive, para que a gente consiga garantir, né, as leis que se pressupõem a ministrar, a gente desenvolver o ERE, né, não só nas ciências biológicas, mas na geografia, na química, na sociologia, enfim, todas as áreas de conhecimento, né? A gente às vezes a gente faz uma confusão, como o Clemilson muito bem disse, né? Isso recai sobre a história e a própria legislação não traz que é dever, que é função do professor de história. A legislação não traz isso. A legislação traz que tem que se desenvolver o estudo da história afro-brasileira, né? Indígena, enfim. Mas isso não é função principal do professor de história, como muito bem destacou o Clemilson. Eu gostaria de entender quais são as principais dificuldades mesmo que os professores de biologia, as professoras de biologia encontram em implementar toda essa estrutura que tu trouxe do ponto de vista do arcabouço, não só legal, né, mas teórico também. E o que é o nosso grande gargalo? É a formação? Por exemplo, a gente está tendo um momento aqui, os estudantes de biologia, né, que eu não tive enquanto professor, como geógrafo em formação. Eu tive excelentes professores, mas lá na geografia eu não tive ninguém que tinha esse repertório, inclusive, para trazer essa dimensão da discussão étnico-racial. Isso a gente foi construindo fora da academia, né? A gente não tem isso, a gente não teve assim na especialização, o Clemilson deve lembrar muito bem, aí o Clemilson aí no percurso do mestrado e doutorado, provavelmente já deve ter tido, né?
mas a gente se depara. É a formação? Ou é uma falta de vontade nossa, institucional? É uma falta de uma real política, de se colocar na agenda, de se tornar um ponto central disso ser implementado? Como tu falou muito bem, a gente precisa sair da margem, né, da periferia. Enquanto política, isso precisa ser implementado. Veja bem, no IFPB, tu perguntou da resolução, né, se existia, e aí eu faço uma crítica muito construtiva. Eu entendo que no IFPB deveria ter uma diretoria de relações étnico-raciais, mas não só no IFPB. Isso foi uma grande luta lá no Ceará, né, os NEABIs se juntaram, Maria sabe muito bem disso, a Maísa também, e a Aline, que a gente conversou sobre isso, e a Maria teve a oportunidade de ouvir isso da Cris, a professora Cristiane, que é do campus Jaguaribe, lá do IFCE, fizeram um movimento de não submeter nenhum projeto da Proesc. Fizeram um movimento político, se organizaram e mostraram politicamente ali na instituição de que queriam sair da margem e que gostariam de realmente ter uma posição centrada dessa discussão. Qual é o principal entrave? Da ideologia, beleza, mas será que tem uma coisa institucional maior também, seja da UFPB ou do IFPB, que é a instituição que a gente está aqui nesse momento debatendo? O que é que tu enxerga? Olha, assim, a gente poderia partir de vários pontos aí, viu? Esse questionamento, né? Uma coisa que eu posso, digamos assim, afirmar, partindo da minha experiência, é a dificuldade que há, né, de profissionais até volta de 2015 ministrar qualquer disciplina dentro desse campo, sobretudo no que a gente chama aí de ciências duras, né? Quase que existia uma espécie de apagão geral. Com alguns exemplos, assim, uma pessoa lá não sei onde, por exemplo, o Douglas Verranja é da UFSCar, né? Então já é um professor de lá. O professor Baruti é aqui da UFPB, curso de biologia, tem só Baruti. Não tem, assim, outra, é só ele. Então, ou ele oferta ou ninguém mais, né? Então, e aí, essas ausências de referência, até o Baruti diz o seguinte, até 2015, eu nomeava pessoas que trabalhavam com a educação das relações étnico-raciais no campo das ciências exatas da natureza. Então, o que é que isso leva? A gente, né, quando fez o doutoramento, a gente foi lá fazer uma busca, né, de informações para entender por que esse debate é tão difícil, né? E uma das questões que a gente percebeu é que as pós-graduações, sobretudo até essa data aí, 2015, de repente coaduna com essa resolução, né, de 2015, a resolução que tenta instituir as diretrizes para a implementação de currículo dentro dos cursos, não tratavam. Eu vou dar aqui um exemplo. O PPGE, aqui onde eu fiz o meu doutoramento, só tinha o professor Antônio Baruti, eu fiz o meu mestrado, e depois o doutorado lá, e só tinha ele trabalhando essa temática. Aí depois veio a professora, que é do NEAB lá, né? Qual é o nome dela, rapaz? Não vou lembrar agora, mas é uma outra professora oriunda do NEAB. Perceba com a força do NEAB, né? O NEAB leva o Antônio, o NEAB leva essa outra professora, que eu não vou me lembrar agora o nome dela. Mas só essas duas pessoas trabalhavam a educação das relações étnico-raciais. E aí você vê uma ou outra pessoa, assim, um trabalho ou outro, fazendo alguma pincelada, assim, mas... E aí, para concluir sobre essa questão, o PPGE tem quase 40 anos, quase 40 anos. Eu sei lá quantas disciplinas já foram ministradas ali, e apenas uma única vez, inclusive eu cursei essa disciplina, foi ofertada a educação das relações étnico-raciais num programa de pós-graduação em educação da UFPB, ou seja, a nossa maior universidade aqui no nosso estado. Uma única vez no curso de educação. Imagine no curso de química pura, biologia pura e outras. Não tem esse debate, né? E o professor Baruti teve que se ausentar do programa, o programa volta a ficar órfão, né? A sorte foi essa professora, que saiu do NEAB também, que eu não vou agora lembrar, não estou lembrando o nome dela, professora Súria, não sei se Lucila conhece, ou você conhece ele. Não. Eu sou da UFRN.
Assim, mas eu acredito que talvez o Hélio conheça, professor, qual é o nome dela agora? Acho que é Súria Pombo, o nome da professora. Ela é historiadora e trabalha com ela trabalha com, se eu não estou enganado, o recorte dela é como a população negra estudou, né, ao longo do século XIX. Mas aí, assim, tenho certeza que ela vai encontrar lá vários entraves para poder dar continuidade nesse debate, né? Então, como você pontuou aí, eu acho que a formação ela é o ponto. Ela é o ponto. Mas não só isso, né? Não só isso. É importante que esse debate, se a gente pensa assim, nos últimos 5 anos, apesar das dificuldades que o Brasil vem vivendo, a gente vê outras frentes, né? Desde movimentos, não só brasileiros, como movimentos internacionais, vai levando esta força, né, para outros campos, e você vai criando coragem, primeiro de você se identificar, né? O professor Antônio relata, acho que no pós-doc dele, ele relatou lá, né, quando meu, dizendo que ele é uma pessoa negra, você olha para o professor Antônio, não tem como você não identificá-lo como negro, e ele mesmo só se reconheceu negro com mais de 20 anos. E passou uns 5 anos para ele entender que ele era negro. Então, perceba como este processo, e por que você tem essa dificuldade? O Azant, que é o teórico que a gente trabalha, ele trata de 6 níveis de consciência que a gente desenvolve. E a última consciência, que é a consciência cultural, é uma demora para você se assumir, né, para você se assumir da sua identidade. E aí, assim, muitas das vezes a gente passa a nossa vida inteira e não consegue chegar a essa consciência cultural, ou que ele também chama de consciência afrocêntrica, né? Você não chega. Ele chama até uma das consciências, a consciência do reconhecimento. Então, você se reconhece como negro, você vê que você precisa lutar, mas não sabe como. Ele relata que você não vê um horizonte de um passo seguinte, né? Até já o Paulo Freire, se você migra para Paulo Freire, chama do ser mais. Você não vê essa condição do ser mais. Você não tem essa condição. Você fica sempre ali na periferia. E por quê? Porque toda essa sociedade, né, coloca você naquele lugar e você sozinho para dar esse salto, né, é muito difícil. Então, pensando na educação de forma específica, esse processo de formação é fundamental. E para ter formação tem que ter pessoas. É simples assim, tem que ter pessoas. Por exemplo, eu não conheço a realidade do curso de biologia de vocês, né? Eu estou vendo que, Lucila, você é de biologia, né, Lucila? Sou professora de biologia. Mas não é do IF Isabel? Não, né? Sim, sim. Você, Isabel. Então, por exemplo, você, além de você, tem outras pessoas lá que têm esse mesmo São negras? Não, que trabalham com a temática. Não trabalho com a temática, professor. Sou professora de biologia. Sou da área de ciências biológicas e leciono no curso de ciências biológicas, né? Mas para que a gente consiga incluir a temática como um todo, a gente precisa ter profissionais que se entendam como negros, né? Independentemente deles ser ou não especialista na área. Então, se eu me reconheço como negra e atuo como professora de biologia e tenho alunos que estão sendo formados, então esses alunos eles vão passar a ter além de ter a representatividade, vão passar a ter essa visualização da necessidade. Eu sempre procuro trazer na minha praxis como professora a minha identidade, né? Então é importante isso. Quando você fala isso, assim, não, mas tem que ter gente que faça isso. Independentemente, tem que ter gente negra, né? Tanto entre os alunos, né? Que aí vem a questão das cotas ser relevante na universidade. O aluno ele não vai ter interesse por essa temática se ele for de uma realidade branca ou de uma classe social muito alta que não conseguiu vivenciar isso. Assim como também professores, né, negros, e as cotas também a partir de 2015, se eu não me engano, também foram importantes nesse sentido. Então, só vai ter pesquisa, extensão, formação nessa área se tiver negros, né? Porque, do contrário, fica algo muito pontual, fica algo muito sem relação com a realidade, né? Você falando isso, eu lembrei
de uma escola que eu lecionei, e eu, quando fui começar a lecionar lá, todo mundo dizia, nossa, ela parece uma aluna, ela parece uma aluna. Eu achava que era porque eu estava jovem, abafando que eu parecia alguém jovem. Mas não, é porque os alunos daquela localidade, em sua maioria, eram negros, e os professores espantavam de ter um professor negro, né? Então, é isso, eu não tenho uma temática racial. Inclusive, eu acho que o negro, ele não precisa ter uma temática racial para trabalhar, né? Ele pode atuar em diversas áreas e trazer essa história. Eu estava vendo aqui, né, teve uma hora que você falou a respeito dos cientistas negros, e a gente vê um apagamento, a gente não conhece. Eu lembro, como você está falando muito de saúde, e depois a gente pode ir para a questão da Maricélia. Eu lembrei do Juliano Moreira, se eu não me engano, é o nome de um hospital aqui, né, na Paraíba. Negro. Então, a gente esquece isso. Então, é importante trazer essa realidade que é apagada, não é isso? E aí, professor, eu queria só buscar de novo a questão da Maricélia a respeito da anemia falciforme, né? Que é uma temática importante. Se pudesse. Então é isso. Só para arrematar da questão, acho que está dando alguma interferência. O fato é isso, né? Para tentar. A pergunta dele foi bem complexa, a gente teria que debater bastante, mas o fato é isso. Na educação tem que ter pessoas, né, Lucila? Tem que ter pessoas que tragam esse debate para a formação. Por exemplo, esse relato que eu trouxe aqui da UFPB, né, uma disciplina que tinha lá como optativa, e as pessoas não... Da UFPB não, da UFAL. E as pessoas não ministravam a disciplina. Então, ela até existia, mas não tinha quem ministrasse, né? Então, ter essas personagens ela é fundamental para trazer o debate, né? Então, por exemplo, se um professor, ou se você pega o exemplo do Antônio, ele relatou, eu acho que eu falei aqui já, né? Esse fato dele ele estava num determinado lugar, eu não sei se eu falei aqui com você, já foi em outra oficina, mas se eu falei, me perdoe, eu vou falar novamente. Ele estava num certo lugar, né? E uma aluna dele estava com alguns problemas e não identificava qual era o problema de saúde dela, e ela começou a relatar, né? A anemia falciforme, ela causa alguns sintomas específicos, tudo bem que parece com outras doenças, mas esses sintomas específicos, né, como incontinência urinária, né, um desenvolvimento secundário muito abaixo, e aí essa menina relatando para ele disse, ele não é médico, né, ele é bioquímico, de formação, ele disse, mas faça um teste. E essa menina já tem ido em vários médicos, já tem tomado meu mundo de remédio, aí não tem descoberto. E o médico da época que teve ele também não conhecia, né? Hoje em dia já existe toda uma política pública para pessoas, né, com anemia falciforme. Então, assim, inclusive tem vários materiais publicados pelo Ministério da Saúde nesse sentido. Volto a dizer, né? Apesar que na situação que a gente se encontra atual, a coisa meio que parou. Mas existe documentos, né? Existe trabalhos realizados para descobrir, né? Porque a anemia falciforme é uma doença genética, né? Tanto a anemia quanto o traço falcêmico é uma doença genética que tem uma prevalência na população negra, mas não só. Inclusive aqui no Brasil, né, dado o grau de miscigenação, muitas pessoas assim com baixa pigmentação, né, desenvolve também anemia falciforme, né? Então, o detalhe aí é você ter esse traço, né, na sua, você herda dos seus familiares, né? Então, pode até ser que seus familiares nem tenham, mas você herdou esse traço, você desenvolva, né? E, assim, o que caracteriza a anemia falciforme, inclusive, a pessoa perguntou, né, o professor Baruti, ele tem alguns materiais nesse sentido, mas também tem muita publicação de médicos da área, tá? Que fala bastante sobre a anemia falciforme. E aí, basicamente entender que é uma doença hereditária, é uma doença que não tem uma cura, você tem que aprender a conviver, né? Assim como é a diabetes, a hipertensão e várias outras doenças que não têm uma cura, mas você aprendendo a conviver, né, e fazendo os tratamentos adequados, você consegue ter uma vida relativamente normal, né? Basicamente, a anemia, esse nome falciforme, tem correlação com a estrutura da hemácia, né? Você tem uma hemácia parecendo, de fato, uma foice,
e aí você que tem essa doença, né, o funcionamento da hemácia ela é comprometida, né, com o transporte de oxigênio, e aí várias funções metabólicas vão ser comprometidas, e você, por exemplo, pode ter ferimentos que demoram muito a sarar, né? Essa questão do desenvolvimento, né? Por exemplo, a primeira menstruação tende a chegar ali por volta, quando chega, né, 17, 18, 20 anos, o próprio desenvolvimento do corpo, às vezes, alguns membros crescem mais do que o outro, né? Então, assim, tem alguma malformação também no seu corpo. Então, assim, é uma doença que tem essa prevalência, mas tem tratamento e você pode, de fato, ter essa sobrevida, né? E trazer esse debate lá para a educação básica é importante porque, de repente, você tem um aluno ou um aluno que tem ou curiosidade, ou alguém da família, ou a própria pessoa, né, como foi relatado aqui, tem essa doença, e você traz o debate, e essa pessoa pode levar para casa, né, e aí conversar com seus pais, de repente conversa com o médico, né, porque isso é fundamental, né? O biólogo não é médico, né? A gente só debate a doença, a gente não faz ideia de tratamento, a gente debate, mas não, a gente não recomenda tratamento de nada, né? No máximo é dizer que procura sobretudo para quem é da educação pública, né, vai procurar um PSF e lá, como eu disse, né, tem políticas específicas, claro que não é em todos os PSFs, né, a gente sabe que isso acontece mais nas cidades maiores, mas já tem pelo menos uma certa expertise do Ministério da Saúde e as pessoas que estão por ali, elas podem te ajudar. Eu tive um aluno com anemia falciforme, no primeiro ano ele era negro. E quando eu falei sobre a doença, né, e tem essa também o estigma, porque por ser uma doença que dificulta o transporte de oxigênio, a pessoa está cansada, com sono, aí é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Então, é importante a gente mostrar essas condições, que também existe essa vulnerabilidade de saúde na população negra, né, que, como você citou, geralmente as pessoas acham que o negro é muito forte, né? E nunca fica doente. Inclusive, assim, às vezes tem uns inchaços nas extremidades também, né? Então, e o detalhe é o seguinte, né? Você trazer essa discussão, você não ficar à margem da discussão, né? Isso é que é o importante, né? A gente, enquanto profissional de educação, a gente tem que ter essa coragem de enfrentar o debate, né? Porque, olha, por que eu quis trazer a legislação? Porque essa legislação encoraja a gente a agir. Então, enquanto só se suprimirem, né, de uma hora para outra, apagarem, eu acredito que isso não vai acontecer, porque... Na BNCC já teve uma supressão, né? Já teve, né? Agora, a BNCC, olha, a gente deveria que ter outra oficina para debater aquilo lá, né? Que hoje, ali, foi de fato, o que fizeram na BNCC foi uma coisa assim, pelo menos na disciplina de ciência, né, Lucila? Não sei se você já teve a oportunidade de olhar assim em profundidade. Fizeram lá umas coisas que não tem nenhum sentido, né? Por exemplo, tiraram os seres vivos da disciplina de ciências, né? Uma coisa assim. Bom. Eu vou trazer mais uma pergunta, né? Que é a pergunta justamente do NEABI, que diz o seguinte: sabemos que são muitas as contribuições científicas e tecnológicas do antigo QME e das pessoas negras e que foram usurpadas pela Europa. Você poderia mencionar alguma outra invenção ou descoberta da área da biologia feita por pessoas negras? Eu sempre falo, e aí não só por pessoas negras, por indígenas também, né? Dos alimentos que vieram da América. E que hoje tomam conta do mundo, né? A batata, o milho, a macaxeira. E não foi só o alimento que foi, né, para a Europa, mas também a tecnologia, o cultivo, foi material selecionado pelos povos ameríndios, né, os povos indígenas. E aí a gente traz também a questão da educação, né, para as relações étnico-raciais, também os indígenas, que geralmente também vão sendo colocados, né, para escanteio, né? Só para o período de se falar da questão indígena, lá em abril. Olha, eu falei aqui, a gente poderia ir para outros campos, né? Mas no caso das ciências, eu falei há pouco, né, do professor Douglas Verranger, né? Ou Verrangia, depende de como você vai ler, né?
a tese dele, né, foi justamente tentando entender esse lugar de identidade da pessoa negra, né, e aí ele, em um dos trabalhos que ele publicou, oriundo da tese, é justamente sobre esses conhecimentos vindo da população negra. E também ele também faz algumas contribuições, né, da população indígena. O recorte dele é mais da população negra, mas ele também cita a população indígena, né? E como a Lucila falou, né, existem várias técnicas, sobretudo técnicas agrícolas, né, que já eram uma prática recorrente dessas pessoas que foram escravizadas e trazidas da África para cá, e esse conhecimento foi totalmente suprimido, né? As pessoas da época aqui, que eram os feitores, né, os mandatários, essas pessoas adquiriam, compravam, né, as pessoas negras e não traziam essa informação, né, tanto de plantio quanto das técnicas agrícolas que elas já tinham, né. Também técnicas de mineração, né, a população negra era riquíssima em técnicas de mineração, já faziam isso, né, basta a gente conhecer um pouco da história do Antigo Egito que vai perceber que conhecimento lá não falta, né. A questão da arquitetura, né, então assim, olha, a gente passou 5.000 anos para entender como é que os egípcios construíram as pirâmides, né? E até hoje existem algumas falhas, né? Então, imagine, há 5, 6 mil anos atrás, essas pessoas já tinham essa expertise, né? Tem um livro, que eu não vou lembrar agora do autor, mas o nome do livro é O Legado Roubado, né? É de John alguma coisa, o autor, e ele está relatando, né? Para cada conhecimento que a Europa disse que foi ela que construiu, o autor faz um contraponto mostrando que esse conhecimento não é oriundo de lá, né? É oriundo do Antigo Egito. Então, assim, toda vez que a gente pensa, sobretudo na história da África, né, a gente tem que olhar para anterior do processo de escravização. Esse processo de escravização que aconteceu foi pela força bélica, né? Então, digamos assim, né? Essa condição favorável da Europa aconteceu pela força bélica, né? E não pelo conhecimento, não é porque chegou lá, não. Foi pela força bélica. E aí, com isso, toda a história, eles foram aos poucos, né, apagando. O Azanti, ele fala, né, que uma das coisas que o europeu fez na Europa, na África, foi usurpar todo esse processo de conhecimento que lá já existia. Então, assim, com esse apagamento, sobretudo para quem assim, né, não tem um conhecimento mais aprofundado da educação das relações raciais, você lembra sempre dessa história recente, né, dessa história escravocrata, né? E aí você pensa, né? Então, se a história é esta, eu não vou querer ser negro. Este é que é o ponto, né? Então, todas as características são negativas, ninguém quer se ponto, ligar né? a isso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa branca, né? Meu pai era negro e minha mãe era branca. É branca, né? Que ela é viva. Meu pai, infelizmente, já faleceu. Mas é impressionante quando você, na condição de pessoa branca, você vai, por exemplo, a um restaurante. É impressionante. Parece que você está com uma pessoa do lado, assim, parece que a pessoa é seu empregado ou coisa que o vale. Então, assim, o professor Baruto, por exemplo, fala muito isso, né? Ele uma vez estava lá no centro de João Pessoa, olhando lá atualmente ele deixou de usar, mas ele usava umas tranças no cabelo. Estava lá olhando as tranças, uma pessoa abordou ele e chamou a polícia. Chamou a polícia e a polícia chegou lá, né, achando que ele ia roubar, né? Então, assim, imagine, né? Ele é professor titular da UFPB há 30 anos, né? Foi confundido com um ladrão, né? Então, é uma realidade que só passa quem é negro, né? E a gente, na condição de branco, é fundamental a gente ter este conhecimento, está ali, né? Eu até chamo, você tem que estar colaborando, né? Porque isso também é fundamental, tá? Na educação das relações raciais, você tem que entender que não é uma questão de negro, né, Lucila? É um debate que precisa ser tratado, tá? Por todos nós, para ir quebrando essas amarras impetradas pelo o pensamento europeizado, e isso tem que ser, essas amarras têm que ser quebradas, tá bom? Bom, gente, já são 9 horas, né? Estou me estendendo. Eu vou só finalizar aqui com um pensamento, uma reflexão que permeou, né, nosso debate todo, professor Hélio trouxe, professora Maria trouxe, é justamente essa, né? Queria eu ter tido acesso a esses debates na minha vida escolar e até mesmo no meu ensino superior.
Então, assim, a gente só pode parabenizar o NEAB, Maria, Hélio, também a Aline, que está por trás, né, do perfil do NEAB aqui presente, e ao professor Dr. Clemilson, né, por trazer toda essa bagagem gigantesca de conhecimento que pode mudar a vida, né, do aluno no ensino médio ao se deparar com uma realidade positiva no ensino médio, né, no caso de ciências biológicas, e no ensino fundamental, ao se deparar com toda essa herança positiva vindo da população negra, da população indígena. Então é isso, agradeço demais, tanto a participação de todos vocês, tão atentos, quanto ao convite do NEAB e a oportunidade de acompanhar essa palestra, que eu adorei. Maricélia, ali. Gente, vamos abrir as câmeras para a gente fazer um print, né? Deixa eu ajeitar só minha chapinha. Gente, muito obrigada, Lucila, muito obrigada, Clemilson, foi maravilhoso o debate aqui, lindo, assim, né? Disse que a gente Oi, Lara! Muito mais, né? Olha, gente, enquanto você faz o print aí, eu vou só agradecer novamente, assim, imensamente a Maria, foi o primeiro contato, né, que eu tive, depois eu fico assim, fiquei feliz demais, velho, além de saber que você está aí nesse espaço, né, nos representando, assim, isso é fundamental. Abre a câmera, tanta gente bonita, gente, aparece. Não é, gente? Bora. Clemilson, e foi uma sinergia mesmo, né, que operou. Cara, não, olha assim, muito eu não sabia que era você. Aí depois eu comentei com Maria, Clemilson, eu estudei com ele, etc. Raíla, olha a Raíla com cabelo solto, gente. Olha aí. Pois é. Quero Guilherme, Felipe, rapaz. Precisando de alguma coisa aí para a gente debater mais um pouco, tá em Natan. Estou à disposição, viu? Francisco, quer que chame Natan? Desculpa, eu estou vendo o nome dos alunos. Paulina, vocês que são professor das turmas, né? Se disser que está aprovado, todo mundo liga a câmera. Eita, está aprovado, minha gente. Aparece. Ariane, Tainara no... Dalva, professora também, representando aqui, né, a coordenação. Vamos abrir a câmera, dar o exemplo, né? E tá difícil, viu, Maria? Bom, mas acho que a gente conseguiu alguns, né? Olha aí, Dalva, apareceu. E o bacana é que vocês são muito, muito jovens, né? É um pessoal muito jovem que está aí Isso é muito bom, viu? Muito bom a gente teve, porque esta força, né? É o Botox. Mas eu sei que o Hélio é muito jovem, ele é mais novo do que eu, né? Então, assim, eu sei que ele é muito jovem. Maria também é muito jovem, né? Muito jovem. Até quando eu vi a Maria... Não, ainda bem que eu pareço jovem. Oi, Lara, aparece, mulher. Pronto, Maria. Pronto. Eu tô bem, rapaz. Já é 3.7. Aparece. Eu falei que você é mais jovem do que eu. Tô com quase 40. Eu tô com 3.9. Vou fazer agora. Vocês são jovens demais, não vou nem dizer a minha idade. Então, gente, acho que a gente, né, concluiu. Muitíssimo obrigada, Clemilson, obrigada aí. Com certeza a gente vai precisar de você em outros momentos, né? Vamos precisar de sua contribuição aqui conosco, viu? E aí, gente, é isso, né? Sim, inclusive, viu, Maria, aviso o pessoal que precisando de material, viu? Assim, se tiver meu alcance, a gente disponibiliza, viu? Tá certo. De material em PDF e tal, aí facilita, né? Facilita os caminhos, né? Pronto, eu vou encaminhar para todo mundo que participou do momento, os materiais que você me mandou, né? O plano de aula, o PowerPoint, aí pode disponibilizar. Tá certo? Vou encaminhar para todo mundo. Né, o livro, eu te mandei 3 livros, não foi? O FPB na escola, mandei a Africanidade, né? E mandei o de ciência, né? Vou compartilhar também. Parabéns a Gilberto Gil também, minha gente. Verdade, a Academia Brasileira de Letras. Mais que merecido, né?
Pessoa fantástica. Tchau, pessoal. Né? Beijão. Quero. Waira. Tchau, pessoal. Tchau, Neabi, pessoal. parabéns. Tchau. Pessoal, vamos participar que tá bombando, viu? Tá muito bacana. Boa noite, Parabéns. professora Maria. Olha o WhatsApp, viu? Ah, é? Vocês No estão bagunçando. grupo. Tem mensagem para você lá no grupo, viu? Tá bom.